Senhoras e senhores, bem-vindos a mais uma entrevista exclusiva em Breaking the Lines. Eu sou o Zach Lowy e estou aqui hoje com Bernardo Vital, defesa do Estoril Praia. Como você está hoje, Bernardo? Estou bem, obrigado. Agradecer o convite por esta entrevista. É um prazer estar aqui a falar contigo. Vai jogar contra Boa Vista amanhã para o campeonato recomeçar. Eu sei que você marcou o seu primeiro gol, único gol contra eles. Fala-me sobre este momento. Estás ansioso para jogar contra eles de novo? Sim, estou ansioso também porque é o retomar do campeonato após o mês de paragem e, como é óbvio, esse golo foi um momento muito importante na minha carreira. Foi o meu primeiro golo pela equipa principal do Estoril e também o meu primeiro golo na Primeira Liga. E qual é a sensação que esta primeira metade da temporada do Estoril Praia até agora? Temos boas sensações, boas indicações para o que resta do campeonato. Tivemos uma fase melhor no início, agora estamos numa fase, em termos de resultados, não tão boa, mas estamos tranquilos, focados naquilo que temos vindo a fazer, que é trabalhar e evoluir dentro da nossa ideia de jogo, para que no fim alcancemos todos os objetivos que foram propostos esta época. Você sempre foi um zagueiro central ou jogava numa posição diferente? Quais são alguns jogadores que você olhou como referências enquanto crescia? Eu sempre fui central, mas também joguei, inclusive aqui na equipa principal do Estoril, a 6, a Ah, posição de 6, a trinco. Mas eu não, quando era jovem, não me agarrei a uma referência, porque gosto sempre de aprender com os que estão no topo, que é onde eu quero chegar, mas tenho sempre dois ou três jogadores que tiro do seu trabalho e tentei segui-los ao máximo. Mats Hummels era uma do Dortmund, sempre foi a maior referência para mim em termos de identificava muito com o estilo de jogo dele. Depois segui muito o Van Dijk, o Pep, por ser português e por ser um exemplo, e também o Ruben Dias, por ter um percurso parecido ao meu, mesmo em clubes de dimensão diferente, mas acaba por ser um caminho muito parecido ao meu, vindo da formação e chegar a uma equipa principal. quero falar sobre Pep mais logo, mas como você começou no futebol? E quando percebeu que tinha o que era necessário para se tornar um jogador de futebol profissional? Ali, a partir dos 16, 17 anos, foi quando deu a mudança e que eu comecei a acreditar que, ok, é possível alcançar todos os sonhos e objetivos que tens. Foi mais ou menos nessa idade que começou a ficar mais sério. Como é óbvio, sempre tive o gosto de jogar futebol desde muito, muito jovem, até porque comecei a jogar ao futebol com 7 anos. Mas foi aos 16 que houve a mudança de tornar o futebol mais sério para poder ser a minha profissão como é hoje. Você faz 22 anos amanhã. Em primeiro lugar, feliz aniversário adiantado. Eu acredito que Obrigado, obrigado. jogar contra a Boa Vista é um bom prenda de aniversário. Em segundo lugar, como é jogar futebol profissional numa posição em que os treinadores nem sempre confiam nos jovens? Eu acho que essa ideia é uma ideia que tem vindo a ser alterada com o passar do tempo, também com o evoluir do futebol. É claro que é sempre uma posição que está mais sujeito não é mais sujeito ao risco, mas qualquer erro tem uma maior importância dentro do jogo, porque somos os últimos homens da equipa. Mas eu acho que desde cedo, se o jogador tiver a mentalidade correta, se tiver a inteligência de jogo necessária, se tiver a qualidade de antecipação e todos os outros atributos físicos, eu acho que a qualidade do jogador em si é que neste momento passa a confiança ao treinador. Temos que ser nós a passar essa confiança. É claro que é diferente quando já temos outra idade, até porque vamos criando uma imagem ao longo do nosso percurso, mas mesmo sendo jovens, se a qualidade estiver lá, o treinador terá sempre confiança.
Ingressou na academia do Estoril Praia aos 14 anos e lá passou os últimos 7 anos. O que acha da academia do Estoril que lhe permitiu produzir tantos jovens promissores e trazê-los para a equipa principal? O Estoril tem feito um trabalho muito bom a nível da formação, tanto a parte do clube como a parte da SAD. Desde a entrada do diretor desportivo Pedro Alves, ele dá muita importância ao desenvolvimento dos jovens, dá muita importância à aposta dos jovens, e não é só o dar importância, é dar-nos as ferramentas necessárias, o clube dá-nos as ferramentas necessárias para nós nos focarmos no nosso desenvolvimento, tanto a nível físico, como a nível tático, como a nível mental. Isso é o mais importante para conseguir termos as apostas, temos os jovens a ingressar na equipa principal. Essa é a identidade que tem, o caminho que tem o Estoril com Pedro Alves. Você estreou-se na equipa principal em setembro de 2020 e fez 4 jogos do campeonato nessa temporada, quando o Estoril foi promovido. Como foi assistir sua equipe ganhar promoção enquanto jogava pela equipe principal? Foi uma época de sonho, pode-se dizer isso. Um jogador que vem da formação do Estoril ambiciona sempre a sua chegada à equipa principal, e nesse ano de estreia na equipa principal, podendo juntar o título da subida e de campeão, foi uma grande época, foi mesmo um sonho. Já o estar na equipa principal tem o seu mérito e o seu valor, mas conseguindo juntar o título torna-se tudo muito melhor. Uma coisa única sobre a posição do zagueiro é que depende de outro jogador. Você está constantemente lendo os movimentos do outro jogador, está usando o seu corpo para vencer um duelo. Estou curioso, como foi desenvolver seu jogo durante a pandemia? Desenvolver o meu jogo em termos técnicos, táticos, era foi quase impossível, quase nulo na pandemia. Eu aproveitei esse tempo para desenvolver aquilo que mais me faltava na altura, que é o aspecto físico. Ou seja, sem o trabalho de campo, sem o desgaste físico do campo, eu consegui desenvolver muito o meu físico, que me permite estar mais preparado para entrar no duelo, para a posição de defesa central. Por isso foi mais nesse aspecto como foquei, e o principal que eu podia desenvolver, sozinho em casa. Você começou a jogar regularmente na última temporada e fez 17 jogos na Primeira Liga. Como você compararia o estilo de jogo da segunda divisão com a primeira? O que você diria que foram as coisas mais difíceis de se adaptar? Há muita qualidade tanto na Primeira Liga como na Segunda, e temos muitos exemplos disso até nas ditas Taça de Portugal e Taça da Liga, mas a principal diferença que eu notei foi a intensidade de jogo e a tomada de decisão. Na Primeira Liga, a nossa tomada de decisão tem que ser muito mais rápida do que na Segunda. O jogador tem que pensar muito mais rápido, tem que executar muito mais rápido, e isso acaba por tornar o jogo mais intenso. Algum zagueiro, algum zagueiro com quem você compararia a seu estilo de jogo? Como lhe disse, identificava muito o meu estilo de jogo com o Mats Hummels. Neste momento acompanho muitos centrais de topo, porque acho que posso tirar o melhor de cada um deles, e tentar segui-los como exemplos para eu também um dia poder lá chegar, que esse é o meu objetivo. Agora, hoje em dia, talvez o central que eu acompanho mais em termos de jogo é o Ruben Dias. Sendo um dos zagueiros mais promissores de Portugal, qual é uma característica que o distingue, que o destaca dos outros jogadores da sua idade? Mas das minhas melhores características é o que eu considero é a leitura de jogo, a minha tranquilidade na saída de bola, a jogar com os pés, a minha antecipação. Esses são os 3 pontos que eu considero o mais forte no meu jogo. E isso, tenho outras características que quero melhorar, e estas, apesar de serem as minhas mais fortes, quero continuar a trabalhar para evoluir. Mas estes são os três pontos que eu considero mais elevados no meu jogo. Este tem sido um ano de muito sucesso para o Estoril.
Dentro e fora do relevado, vimos jogadores como Chiquinho, André Franco, Arthur Gomes mudaram para clubes maiores. Isso serviu de motivação para você no seu desenvolvimento? Tanto para mim como para qualquer jovem aqui no Estoril, deu-nos essa confiança de sentir que o nosso trabalho é valorizado e olham para o Estoril e para a formação do Estoril com outros olhos, porque vimos jogadores como o Franco, o Arthur e o Chiquinho a sair para esses clubes maiores e isso dá-nos mais confiança no trabalho que vimos a fazer, dá-nos mais vontade de evoluir, trabalhar para também sermos nós a chegar a esses patamares, que é para isso que todos trabalhamos e é o que ambicionamos. O treinador João Pinheiro deixou o Estoril no verão passado após duas épocas no clube, tendo sido substituído por Nelson Veríssimo. Isso pegou você de surpresa? E, no geral, como você compararia as abordagens táticas e os estilos de gestão de pessoal de Bruno e Nelson? Mr. Bruno e Mr. Nelson têm um estilo de jogo, em algumas coisas, estilo de jogo muito parecido, mas como é óbvio, cada um tem a sua dinâmica, e foi uma questão de adaptação, fácil adaptação com o Mr. Nelson, e é nisso que temos vindo a trabalhar. Agora, nesta época, sendo o primeiro ano do Mr. Veríssimo, estamos a trabalhar na sua ideia, estamos a evoluir, já fizemos jogos de grande qualidade, vamos voltar a fazer muitos mais e cada dia que passa a equipa conhece melhor tanto jogadores como equipa técnica e vai ser sempre um caminho de crescimento até ao final do ano. Depois de terminar em nono lugar no regresso à Primeira Liga, diria que os objetivos mudaram ou permaneceram os mesmos para o Estoril esta época. No geral, quais são seus maiores objetivos para o clube nesta temporada? Os maiores objetivos do clube esta temporada, como é óbvio, a permanência na Primeira Liga e um principal, ajudar o desenvolvimento dos jovens, porque o Estoril é um clube que vende e é continuar o seu processo de desenvolvimento, continuar o seu processo de crescimento, continuar o seu processo de aposta nos jovens e de rendimento desportivo. Você se tornou um titular indiscutível na defesa nesta temporada, mas o que você diria que é um aspecto do seu jogo que você realmente melhorou nos últimos meses que permitiu que você se tornasse um jogador regular na equipa? Eu acho que cada jogo que passa, eu vou tirando aspectos, eu e qualquer jogador tira aspectos de crescimento para si. Mas aquilo que eu sinto que melhorei mais foi a minha capacidade física, a minha capacidade de ir ao choque, a minha capacidade de sentir a minha presença dentro do campo perante o adversário e juntando à qualidade que eu tenho na saída de bola, à leitura de jogo, à minha antecipação, é isso que tudo que tem feito com que eu tenha o meu crescimento. Mas cada jogo que passa é uma aprendizagem. Não consigo dizer que uma coisa que tenha feito com que eu melhorasse o meu jogo foi um conjunto de todos os jogos. E isso acaba por ser a nossa carreira. A sua estreia pela seleção de Portugal sub-21 em setembro foi titular em mais dois jogos em novembro. Como foi alcançar este feito e jogar por Portugal? Foi o alcançar também de um objetivo e de um sonho. Sempre tive bem presente nos meus objetivos poder representar Portugal. Consegui no Sub-21, foi fazendo a minha primeira internacionalização e esse é o foco, é trabalhar para conseguir alcançar os objetivos e sem dúvida foi um grande feito para mim na minha curta carreira. Deve ter sido um pilar da defesa central de Portugal, mas aos 39 anos pode não estar na seleção por muito mais tempo. Deve ter sido um modelo para você de alguma forma. Você sente que tem o que é preciso para lutar por esse lugar e se tornar seu sucessor em Portugal? O Pepe, como é óbvio, acaba por ser um exemplo para qualquer central que queira chegar ao topo, por ter a idade que tem e continuar a jogar ao mais alto nível, por toda a carreira que teve, como é óbvio, é sempre uma referência. Em relação a seu sucessor ou não, não me foco muito nisso. Portugal tem muitos centrais, e não só centrais, mas jogadores de outras posições com muita qualidade.
eu sou apenas mais um a trabalhar para alcançar os meus objetivos e para chegar ao topo. Se serei eu ou não, não estou preocupado com isso, estou preocupado em focar-me e trabalhar. Quais são as qualidades mais importantes que um zagueiro precisa ter? Naquele estilo de jogo que eu me identifico, acho que um defesa central deve ser um central agressivo, impetuoso, que se afirme perante o adversário. Um central, hoje em dia, o dito central moderno tem que ter qualidade na saída de bola, tem que ter uma boa antecipação e eu sinto que para chegar aonde nós todos queremos chegar ao topo, precisamos de ser rápidos, ser rápidos, ser bons nesse aspecto, porque para chegar a equipas de alto nível temos que, temos que correr muitos metros para trás, porque é jogamos sempre de forma subida e temos que ser rápidos, inteligentes, com bola e fortes. Basicamente, é um conjunto de várias características para podermos ser um central de topo. Estava ouvindo uma entrevista essa semana onde Rafael Leal falou sobre como ele percebeu que uma boa alimentação pode fazer uma diferença tão grande. Estou curioso, você fez alguma mudança em sua dieta, seu regime de treino que lhe permitiu dar o próximo passo? Eu conforme fui subindo na minha carreira e chegando a outros patamares, eu acho que cada vez mais o que fazemos fora do campo influencia o nosso rendimento. Como é óbvio, a alimentação é um ponto crucial no nosso rendimento. Tenho o meu regime alimentar, tenho a minha dieta, ligo muito a isso e dou muita importância, tanto ao trabalho de alimentação, tanto ao trabalho de recuperação, ao trabalho de ginásio, trabalho com os fisioterapeutas, tudo isto junto e se formos focados nestes pontos essenciais, vamos ter um rendimento maior. Por isso, concordo em absoluto com essa afirmação e, concordo também porque o faço. Tem sido difícil resistir às delícias da gastronomia portuguesa, tentando fomentar uma boa alimentação. Se você tivesse que escolher um prazer culpado em termos de comida, qual seria? Não, a gastronomia portuguesa é muito bom, temos muita comida, mas não acho que haja assim um prato que me faça perder a cabeça. Sou realmente focado naquilo que é o meu plano alimentar. Há momentos para tudo, como há momentos para ter um regime alimentar, há dias em que podemos fugir um bocadinho à regra, mas não há assim nenhum prato que me faça perder a cabeça. Estou assim focado naquilo que é a minha alimentação para conseguir ter rendimento em campo. Se tivesse que escolher o melhor prato português, qual seria? Assim, uma boa pizza caseira, acho que não, ninguém consegue resistir. Uma pizza artesanal. Mas isso é italiano, não? Mas aqui em Portugal se faz boas pizzas. Não é tão português, mas eu gosto muito de comer uma boa pizza. Percebo, percebo. Se você não fosse um jogador de futebol, o que seria? Não consigo responder essa resposta ao certo o que seria, mas de certeza que teria ligado com a área de gestão. Era a área que eu ia seguir na faculdade, mas depois do desenrolar do meu crescimento em termos de subir à equipa principal, subir ao sub-23, a aposta que o Estoril estava a fazer em mim, fez-me deixar um pouco os estudos de parte, mas aquilo que eu iria seguir seria gestão. Agora, no que é que estaria a trabalhar, não sei ao certo, não consigo dizer, mas teria de certeza a ver com gestão. Fale-me um pouco sobre a sua relação com Nelson Veríssimo. Tem sido útil trabalhar com alguém que passou tanto tempo a trabalhar com as camadas jovens do Benfica. De alguma forma, sentes que ele te ajudou a ver o jogo de uma forma diferente? Tanto a mim como a qualquer jogador da equipa, o Mister tem sido importante no nosso desenvolvimento. Considero que para os jovens vai sempre ser um ponto positivo, porque o Mister Veríssimo vem de uma formação do Benfica em que desenvolveu jogadores com muita qualidade e que os potenciou para chegarem à equipa principal. E eu, sendo jovem, é claro que é sempre um ponto muito positivo e tento agarrar ao máximo tanto o que o Mister Veríssimo diz como a sua equipa técnica. Considera que há algumas coisas que, não sei, o Nelson te solicita
que era diferente do que Bruno? Sim, como disse há bocado, que tem muitas dinâmicas diferentes, acaba por ser o estilo de jogo, muitas vezes, em algumas situações parecido, mas como é óbvio, tem as suas diferenças e tanto o Mr. Bruno como o Mr. O Veríssimo pediam, nós tentamos e crescer na ideia do treinador, é para isso que cá estamos e para tentar agarrar um pouco de tudo para poder evoluirmos. Muitos jogadores praticam seus dribles, chutes, truques, mas quais são algumas maneiras pelas quais você acha que um jovem zagueiro pode praticar seu jogo enquanto treina sozinho? Enquanto treinar sozinho é um pouco complicado, sou sincero, mas eu gosto sempre de, quando podemos, tendo um companheiro também sendo na nossa posição, por exemplo, um outro defesa central, podemos trabalhar o nosso jogo aéreo, o nosso passe longo, a nossa qualidade de passe, é mais estes dois aspectos que eu considero que dá para praticar sem ter o resto da equipa, o jogo aéreo e a qualidade de passe. E a velocidade, como é óbvio, mas isso é um trabalho extra-campo, acaba por te envolver mais trabalho de físico de ginásio. Quem é o atacante mais difícil contra quem você jogou? O jogador mais difícil com que eu já joguei, talvez não, quase certeza, na minha opinião, o Luís Dias, do Porto. Que agora está no Liverpool, quando ele estava no Porto, foi sem dúvida o atacante mais difícil que apanhei. O atacante mais difícil com quem você treinou? O jogador que mais me impressionou, com quem eu já treinei, também sempre tive no Estoril, não joguei, ainda sou jovem, mas talvez o Rui Fonte, pela sua técnica, e o Aziz também me surpreendeu muito pela sua velocidade e por ser um jogador muito vertical. Rui Fonte e Aziz. Não consigo escolher um entre os dois. Sempre gostei muito dos dois, são muito completos. Perfeito. O que é de Bernardo Vital que a maioria das pessoas ficaria surpresa ao descobrir? Então, isso é uma pergunta pouco difícil de responder. Uh, sei lá, talvez o Bernardo é uma pessoa que gosta de passar tempo, sei lá, há um Bernardo diferente daquilo que é dentro do clube e na sua profissão, muito focado, e depois há aquela pessoa que é o que passa, e depois há outra pessoa, há outro Bernardo um pouco fora daqui do clube, que é uma pessoa tranquila, uma pessoa que gosta de sempre de estar na brincadeira, de se meter com outras pessoas. Disse que gosto muito de brincadeira. Quem é o jogador mais brincalhão na equipa do Estoril? Se tivesse de dizer um, seria sem sombra de dúvida do Tiago Oveia. Acho que Ah, essa pergunta é de resposta simples aqui dentro. apenas duas equipes fora dos três grandes de Portugal conquistaram o campeonato: Boa Vista e Belenenses. Sente que o Estoril tem o que é preciso para comatar esta lacuna e quais são algumas coisas que o clube está a fazer para comatar este? O clube essencialmente está a ter um grande crescimento a nível de todos os departamentos, não só dentro de campo. Departamento de análise, departamento de físico, departamento de marketing, a equipa, o próprio clube em si, em termos de estrutura, está todo a ter um crescimento muito grande. E como é óbvio, há muita qualidade, tanto individual, dentro do plantel, e é isso que o clube tem que se focar e é aquilo que tem feito, ter um grande crescimento, até em nível desportivo, porque há duas épocas estávamos na segunda liga e estamos agora a lutar, estamos na primeira liga, e esse tem que ser o foco principal, e é aquilo que o clube tem vindo a trabalhar, tem vindo a crescer muito, também as pessoas que estão à frente do clube têm grandes ideias e pô-las em prática é o que estão a fazer para continuar a crescer. Quais são algumas das coisas que fazem do Estoril um clube único, uma equipe especial para o desenvolvimento dos jovens talentosos? Acho que o principal é dar espaço, condições e tempo aos jovens para evoluir. Não só, como já referi antes, não só dentro do campo, como cá fora. Dão-nos as condições todas para nos desenvolvermos tanto fisicamente como mentalmente. Dá um apoio muito grande, toda a estrutura do clube,
e é isso que nos faz sentir ter aqui um ambiente muito familiar e todos nós sentimos muito bem em trabalhar no Estoril, em estar no Estoril, e isso, como é óbvio, facilita sempre o trabalho, tanto dos jovens como dos mais velhos. Alguma equipe, o campeonato em particular, que você gostaria de jogar? O que faz mais diferença na escolha de um novo destino? É o futebol europeu ou a qualidade do campeonato nacional? Como é óbvio, depois de vermos o Arthur Gomes a sair, Franco a sair, toda a gente ambiciona chegar a esses patamares, mas como é óbvio, o foco em chegar ao topo. E eu acho que, pelo menos a minha opinião, a decisão que vai, que vai pesar na altura de dar esse passo é a importância, se as pessoas vão querer realmente um jogador como eu, com as minhas características, se me vão querer a mim ou simplesmente querer um defesa central. Não quero sentir que para onde vou estão à procura do meu perfil, que é para depois poder ter rendimento e para poder lutar pelo meu lugar. Já falamos sobre suas inspirações no futebol, mas você assiste algum outro esporte que te ajuda a melhorar técnica, física ou tática? Sim, eu assisto a muitos desportos, eu gosto muito de ver ténis, gosto muito de ver basquete, acompanho muito NBA, vejo imenso futebol, como é óbvio, e todos eles, acho que, portanto, por assistir é complicado melhorar fisicamente ou mentalmente através de assistir, de praticar, pratico só futebol, não faço outro desporto, até porque também não posso. Que conselho você daria para os jovens que desejam se tornar um jogador de futebol profissional? O principal conselho é terem, estarem preparados porque têm que trabalhar muito. Sei o trabalho, não, hoje em dia nada nos será dado. Agora tenho a certeza de estando no sítio certo, tendo as oportunidades certas e as pessoas a acreditarem em nós, se nós correspondemos com o trabalho, havendo qualidade, o sucesso fica muito mais perto. Se é garantido ou não, isso já é outro tema. Aquilo que os jovens têm que se focar é unicamente no trabalho, no desenvolvimento, porque é isso quando nos for dada a oportunidade vai fazer com que nós mostremos rendimento. Quando nós começamos a focar em outras coisas que não o nosso desenvolvimento e o nosso trabalho, as coisas não, acho que não vão correr bem. Esta entrevista será lançada em 2023, mas neste momento ainda nos restam 3 dias deste ano. Em geral, o que você fez deste ano para o seu desenvolvimento? E quais você diria que foram as maiores lições que aprendeu? A maior lição que eu tirei é que se eu trabalhar para alcançar uma coisa, para alcançar o meu objetivo, se eu trabalhar e esperar pelas oportunidades no momento certo, as coisas vão surgir de forma natural. Foi esta afirmação na equipa principal, por exemplo, do Estoril, é dada este ano, a meio da época passada. Uh, foi o esperar da oportunidade, o continuar a trabalhar, e quando a oportunidade apareceu, eu mostrei rendimento e também a aposta que foi feita em mim, tanto com o Mr. Bruno como o Mr. Veríssimo, ajuda sempre, porque é uma pessoa transmitindo confiança ao jogador e à aposta, é muito mais fácil o seu desenvolvimento. Mas eu acho que essa foi a principal lição que eu tirei. Se eu trabalhar para alcançar os meus objetivos, que consiga alcançar aquilo que me proponho. Pelo menos fazer de tudo para as coisas que eu controlo correrem bem. Tudo o resto que está à volta, não me preocupar. Porque quando começamos a preocupar-nos com coisas que fogem ao nosso controle, acabamos por perder o rumo. Este é o teu último dia de ter 21 anos. Eu acredito que talvez tenha sido um ano interessante, porque você está digamos, na encruzilhada entre ser jovem professor e ser um adulto, não? Você tem o bigode e cavanhaque, você também tem os suspensórios, então podemos dizer isso, mas tem sido um ano de amadurecer para você. Tem sido o ano de amadurecimento, tem sido o ano de crescimento. Acho que esse crescimento vai continuar a existir tanto aos 21 anos como aos 30. Uh, na, por cima, na minha profissão no jogador de futebol, esse crescimento é diário.
mas sim, sem dúvida, este ano foi um ano de muito crescimento porque consegui afirmar-me numa equipa de Primeira Liga, numa equipa com qualidade como o Estoril. Consegui alcançar a minha primeira internacionalização e jogar por Portugal. Ou seja, tem sido um ano de crescimento nesse aspecto, porque todos os objetivos que eu tenho, na minha ideia, neste ano eu consegui alcançá-los através do meu trabalho. E agora cabe-me a mim também fazer a retrospectiva do próximo ano e voltar a trabalhar para alcançar esse objetivo. Por isso, sim, tem sido um ano de muito crescimento. Talvez o ano em que mais cresci e mais evolui, porque também fui exposto a mais situações novas, a um patamar de jogo diferente, a novos contextos, e isso foi o que fez ter um maior crescimento. Eu estava a falar com o Rui Silva na semana passada, que estava a falar como a importância de jogar num lugar que tem um bom clima. Eu acho que Lisboa tem um bom clima, se calhar Cascais tem um grande clima. Eu acredito que você está a viver no Cascais ou não? Sim, estou a ver em Cascais. Em relação se influencia ou não, eu nunca saí do Estoril, não posso dizer qual é a importância que o clima tem, mas acredito que, podendo ter no clima português e aqui em Cascais, onde há muito sol e muito bom tempo, acaba por ser mais fácil a prática do desporto, até porque é um desporto praticado no exterior e, como é óbvio, isso influencia sempre. Na sua opinião, o que é o melhor lugar na Lisboa? Na minha opinião, o melhor lugar é Cascais. Pelo bom tempo que tem, pelas praias, pelos locais que temos para visitar. Eu gosto muito, identifico muito com Cascais. Já moro aqui há 11 anos e identifico muito. Para mim é o melhor lugar em Portugal. Fora de Cascais, algum lugar? Não? Lisboa acaba por ser muito na mesma zona, mas Lisboa é um pouco, o estilo de vida é um pouco diferente, até porque há mais aglomerado de população. O Porto também parece-me ser um sítio muito bom para se viver, mas lá para as cidades em Portugal, de Lisboa, Porto, mas eu identifico-me muito com Cascais. Escolheria sempre Cascais a qualquer outra. Você definiu alguma meta para si mesmo no próximo ano? Existe algum aspecto específico do jogo que você deseja melhorar? Eu quero melhorar todos os aspectos, como é óbvio, porque há sempre espaço para melhorar. Tenho o objetivo de me continuar a afirmar e a ter os mais minutos na Primeira Liga Portuguesa para poder chegar a outros patamares, que é para isso que todos trabalhamos. Havendo também a possibilidade de poder disputar uma competição numa fase final do Europeu para Portugal, sub-21, também passa a ser um objetivo e um sonho, mas não penso muito nesses objetivos a longo prazo, penso sim no que tenho que fazer diariamente para conseguir alcançá-los depois no final. Última pergunta. Onde você se vê daqui a 5 anos? Daqui a 5 anos vejo-me a continuar a trabalhar da mesma forma que estou agora, a continuar a gostar do futebol como gosto agora, a continuar a ser feliz a fazer aquilo que faço e cada vez a subir a cumprir os meus objetivos. Como é óbvio, quero estar noutro patamar, quero continuar a desenvolver-me e subir um degrau de cada vez até chegar ao topo, que é para isso que trabalhamos, seja no futebol, seja em qualquer outra área. Bernardo, muito obrigado pelo seu tempo. Feliz aniversário, boa sorte. Obrigado, obrigado, obrigado. Obrigado eu e obrigado pelo convite, mais uma vez. Foi um prazer. Um prazer. Tchau. Tchau, tchau, obrigado.